O barco que certamente mais ficou em risco foi o de Pedro, que não tinha ninguém a princípio para dividir o peso. Quem entendeu, diga amém. Haverão momentos no seu chamado que vai haver um intervalo de tempo e você não vai encontrar ninguém para dividir porque nessa hora Deus quer provar a tua mente. Não é o teu barco, nem tua rede, nem teu braço. Ele quer provar a tua. Ele quer que você entenda assim, ó. Se eu estou debaixo de uma palavra, e se o que ele disse foi para lançar a rede, e agora eu tenho que trazer para a superfície, o barco que certamente mais ficou em risco foi o de Pedro, que não tinha ninguém a princípio para dividir o peso. Quem entendeu, diga amém. Haverão momentos no seu chamado que vai haver um intervalo de tempo e você não vai encontrar ninguém para dividir porque nessa hora Deus quer provar a tua mente. Não é o teu barco, nem tua rede, nem teu braço. Ele quer provar a tua. Ele quer que você entenda assim, ó. Se eu estou debaixo de uma palavra, e se o que ele disse foi para lançar a rede, e agora eu tenho que trazer para a superfície, o barco que certamente mais ficou em risco foi o de Pedro, que não tinha ninguém a princípio para dividir o peso. Quem entendeu, diga amém. Haverão momentos no seu chamado que vai haver um intervalo de tempo e você não vai encontrar ninguém para dividir porque nessa hora Deus quer provar a tua mente. Não é o teu barco, nem tua rede, nem teu braço. Ele quer provar a tua. Ele quer que você entenda assim, ó. Se eu estou debaixo de uma palavra, e se o que ele disse foi para lançar a rede, e agora eu tenho que trazer para a superfície, o barco que certamente mais ficou em risco foi o de Pedro, que não tinha ninguém a princípio para dividir o peso. Quem entendeu, diga amém. Haverão momentos no seu chamado que vai haver um intervalo de tempo e você não vai encontrar ninguém para dividir porque nessa hora Deus quer provar a tua mente. Não é o teu barco, nem tua rede, nem teu braço. Ele quer provar a tua. Ele quer que você entenda assim, ó. Se eu estou debaixo de uma palavra, e se o que ele disse foi para lançar a rede, e agora eu tenho que trazer para a superfície, o barco que certamente mais ficou em risco foi o de Pedro, que não tinha ninguém a princípio para dividir o peso. Quem entendeu, diga amém. Haverão momentos no seu chamado que vai haver um intervalo de tempo e você não vai encontrar ninguém para dividir porque nessa hora Deus quer provar a tua mente. Não é o teu barco, nem tua rede, nem teu braço. Ele quer provar a tua. Ele quer que você entenda assim, ó. Se eu estou debaixo de uma palavra, e se o que ele disse foi para lançar a rede, e agora eu tenho que trazer para a superfície, o barco que certamente mais ficou em risco foi o de Pedro, que não tinha ninguém a princípio para dividir o peso. Quem entendeu, diga amém. Haverão momentos no seu chamado que vai haver um intervalo de tempo e você não vai encontrar ninguém para dividir porque nessa hora Deus quer provar a tua mente. Não é o teu barco, nem tua rede, nem teu braço. Ele quer provar a tua. Ele quer que você entenda assim, ó. Se eu estou debaixo de uma palavra, e se o que ele disse foi para lançar a rede, e agora eu tenho que trazer para a superfície, o barco que certamente mais ficou em risco foi o de Pedro, que não tinha ninguém a princípio para dividir o peso. Quem entendeu, diga amém. Haverão momentos no seu chamado que vai haver um intervalo de tempo e você não vai encontrar ninguém para dividir porque nessa hora Deus quer provar a tua mente. Não é o teu barco, nem tua rede, nem teu braço. Ele quer provar a tua. Ele quer que você entenda assim, ó. Se eu estou debaixo de uma palavra, e se o que ele disse foi para lançar a rede, e agora eu tenho que trazer para a superfície, o barco que certamente mais ficou em risco foi o de Pedro, que não tinha ninguém a princípio para dividir o peso. Quem entendeu, diga amém. Haverão momentos no seu chamado que vai haver um intervalo de tempo e você não vai encontrar ninguém para dividir porque nessa hora Deus quer provar a tua mente. Não é o teu barco, nem tua rede, nem teu braço. Ele quer provar a tua. Ele quer que você entenda assim, ó. Se eu estou debaixo de uma palavra, e se o que ele disse foi para lançar a rede, e agora eu tenho que trazer para a superfície, o barco que certamente mais ficou em risco foi o de Pedro, que não tinha ninguém a princípio para dividir o peso. Quem entendeu, diga amém. Haverão momentos no seu chamado que
vai haver um intervalo de tempo e você não vai encontrar ninguém para dividir porque nessa hora Deus quer provar a tua mente. Não é o teu barco nem tua rede, nem teu braço. Ele quer provar a tua. Ele quer que você entenda assim, ó. Se eu estou debaixo de uma palavra, e se o que ele disse foi para lançar a rede, e agora eu tenho que trazer para a superfície, o barco que certamente mais ficou em risco foi o de Pedro, que não tinha ninguém a princípio para dividir o peso. Quem entendeu, diga amém. Haverão momentos no seu chamado que vai haver um intervalo de tempo e você não vai encontrar ninguém para dividir porque nessa hora Deus quer provar a tua mente. Não é o teu barco nem tua rede, nem teu braço. Ele quer provar a tua. Ele quer que você entenda assim, ó. Se eu estou debaixo de uma palavra, e se o que ele disse foi para lançar a rede, e agora eu tenho que trazer para a superfície, o barco que certamente mais ficou em risco foi o de Pedro, que não tinha ninguém a princípio para dividir o peso. Quem entendeu, diga amém. Haverão momentos no seu chamado que vai haver um intervalo de tempo e você não vai encontrar ninguém para dividir porque nessa hora Deus quer provar a tua mente. Não é o teu barco nem tua rede, nem teu braço. Ele quer provar a tua. Ele quer que você entenda assim, ó. Se eu estou debaixo de uma palavra, e se o que ele disse foi para lançar a rede, e agora eu tenho que trazer para a superfície, o barco que certamente mais ficou em risco foi o de Pedro, que não tinha ninguém a princípio para dividir o peso. Quem entendeu, diga amém. Haverão momentos no seu chamado que vai haver um intervalo de tempo e você não vai encontrar ninguém para dividir porque nessa hora Deus quer provar a tua mente. Não é o teu barco nem tua rede, nem teu braço. Ele quer provar a tua. Ele quer que você entenda assim, ó. Se eu estou debaixo de uma palavra, e se o que ele disse foi para lançar a rede, e agora eu tenho que trazer para a superfície, o barco que certamente mais ficou em risco foi o de Pedro, que não tinha ninguém a princípio para dividir o peso. Quem entendeu, diga amém. Haverão momentos no seu chamado que vai haver um intervalo de tempo e você não vai encontrar ninguém para dividir porque nessa hora Deus quer provar a tua mente. Não é o teu barco nem tua rede, nem teu braço. Ele quer provar a tua. Ele quer que você entenda assim, ó. Se eu estou debaixo de uma palavra, e se o que ele disse foi para lançar a rede, e agora eu tenho que trazer para a superfície, o barco que certamente mais ficou em risco foi o de Pedro, que não tinha ninguém a princípio para dividir o peso. Quem entendeu, diga amém. Haverão momentos no seu chamado que vai haver um intervalo de tempo e você não vai encontrar ninguém para dividir porque nessa hora Deus quer provar a tua mente. Não é o teu barco nem tua rede, nem teu braço. Ele quer provar a tua. Ele quer que você entenda assim, ó. Se eu estou debaixo de uma palavra, e se o que ele disse foi para lançar a rede, e agora eu tenho que trazer para a superfície, o barco que certamente mais ficou em risco